Ciência e tecnologia. Falar em vício em redes sociais e em tecnologia, para alguns, pode parecer um exagero. Afinal, quem hoje não está online boa parte do dia? Trabalhando, conversando, lendo as últimas notícias, jogando, ouvindo música ou assistindo filmes, hein? Não há problema em usar as redes sociais, até porque elas trouxeram muitas mudanças positivas em nossas vidas. Mas é preciso ficar atento para os malefícios que o uso indevido pode trazer. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Lívia Marques. Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? Você ajudar aqui os nossos ouvintes, até por esse assunto que é super atual mesmo, né? E quando o uso das redes sociais pode ser considerado vício ou dependência? Então, né, agora está sendo muito falado sobre isso, Pois na é. verdade, Uhum. né? Mas é uma coisa que a gente já tem percebido anteriormente, né? Já tem um tempinho que nós, psicólogos, estamos trabalhando isso. Uhum. Ué, como assim vocês já estão trabalhando isso? Porque a gente tem percebido as perdas que as pessoas têm tido no dia a dia, e são perdas significativas. Como assim? Isso é perdas significativas. As pessoas deixam de fazer coisas que elas anteriormente gostavam de fazer e hoje já não fazem mais. Então, a gente tem que ter muita cautela. Então, quando a gente fala de dependências de tecnologias ou vício, eu gosto de falar de dependências, a gente precisa pensar no que essa pessoa está deixando de realizar no seu dia a dia e que gera grandes perdas para essa pessoa. Uhum. E aí, no caso, esse seria seria um dos sinais, na verdade, né? Sim, um dos sinais. Olha, mais alguns sinais eu vou te passar também. Sim. A gente fala, na verdade, de pessoas que começam a ter baixo rendimento acadêmico, né, na escola, na faculdade. A gente fala de pessoas que têm baixo rendimento laboral no trabalho. E essas pessoas que têm baixo rendimento laboral no trabalho são pessoas que acabam, por exemplo, às vezes, recebendo notificações, né, advertências, suspensões, porque não consegue produzir da forma que deveria produzir. Então, a gente percebe isso. Além disso, a alta irritabilidade. A pessoa começa a ter uma irritabilidade muito grande. A pessoa, ela precisa ter cuidado, porque ela começa a apresentar insônia, porque aquilo ali é tão contagiante que eu preciso passar de fase. E uma outra coisa, o contato social, isolamento social, olha que coisa isso. As pessoas passam a não ter mais contato com outras pessoas. Isso é um sintoma que a gente repara até mesmo já na rua, né? Que a gente está em, às vezes, restaurante, e aí tá os amigos, todo mundo no celular e não se falam, né? Você vai no shopping, por exemplo, né? E as pessoas, e tá todo mundo lá no celular, ao invés de estar conversando, curtindo um pouquinho, né? Pois é saudável. Pois é. E aí existe tratamento para quem já, na verdade, quem já foi diagnosticado com algum vício ou dependência? Existe tratamento para isso? Existe, tá? A gente fala de psicoterapia. Dentro da psicoterapia, a gente utiliza a terapia cognitiva comportamental, onde a gente trabalha o quê? Esses comportamentos. Nós temos alguns materiais, eu trabalho com esses materiais, em que a gente faz com que essa pessoa ela trabalhe esses comportamentos disfuncionais para que ela tenha qualidade de vida no dia a dia dela e para que ela, não apenas ela tenha qualidade de vida, mas as pessoas que estão ao redor dela, como pai, mãe, tio, tia, cônjuge. Então, para que as pessoas tenham qualidade de vida, porque não tem problema nenhum você utilizar a internet, você jogar, porque isso todo mundo faz, não é verdade? É verdade, claro. O detalhe é o excesso. O excesso não é bom. E na sua experiência, as pessoas percebem que elas estão passando dos limites ou não? Não percebem. Não percebem, né? Eu imaginei a resposta. Eu imaginei que elas não percebessem. Não percebem. E quando isso é apontado, né, falado para essa pessoa,
essa pessoa, ela expressa, né, como eu falei lá no início, ela expressa uma irritabilidade muito grande. Entendi. Porque acha que, tipo, tá delirando, nada a ver falar um negócio desse, eu tô aqui só jogando, coisa normal, comum, todo mundo faz isso. Todo mundo Mas não, a pessoa não percebe. Até porque eu imagino que o argumento predileto seja todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Porque às vezes eu falo muito aqui isso, né? As pessoas têm, não só em relação a isso, a outras coisas também, né? Aí sempre aponta para o outro para não ter que olhar para o próprio umbigo, né? Isso mas em relação a tudo, aí inclusive as mídias sociais, né? O que é nomofobia, doutora? Nomofobia. Gente, pelo amor de Deus, é muito termo técnico. Né? Vamos falar de coisas mais práticas também para ajudar os nossos ouvintes. Porque até eles não vão entender muito bem, né? Tudo bem. O que eu falo. A gente precisa pensar que nomofobia é desconforto, é angústia, né? Por você não estar perante o computador. Você fica como se fosse uma abstinência a esse meio. E vamos falar para os nossos ouvintes, né? Para quem tem criança, ou né, tia, avó, mãe, pai, tio, né? Ou irmão mais velho, que pessoal que está ouvindo aí, que tem criança e adolescente em casa, qual o impacto desse excesso de rede social e até de jogos, né? Porque agora a moda também é jogar pra caramba, né? Na vida dessas crianças. Como é que os pais podem, ou os responsáveis, ou alguém mais velho, pode ajudar essa criança ou adolescente a não ficar com essa dependência? Então, né, quando a gente fala de não ficar com essa dependência, a gente fala da fobia de ficar sem o celular, sem o videogame, que no caso é a nonofobia, desculpa. Tá. E aí a gente fala sobre isso. Como é que a gente pode auxiliar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, esses adultos que ficam com essa fobia de não ter os joguinhos, entendi. tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente começa a proporcionar atividades diferenciadas, principalmente quando são crianças e adolescentes. Principalmente quando são crianças. Por que eu estou falando isso? Porque essa fobia de ficar sem o telefone causa pavor, causa ansiedade. Por isso, nonofobia. Então, a gente precisa dar opções, né? Oportunidades de outras coisas, de fazer outras coisas, de criar novas oportunidades para essas crianças e adolescentes também. O adulto já é um pouco diferenciado, porque ele vai ter uma resistência um pouco maior. Mas isso dentro da terapia, com o apoio da rede de apoio dessa pessoa, a gente consegue fazer com certeza. Nossa, olha que interessante. Eu achei que os adolescentes tivessem mais resistência e não, são os adultos. Porque se a gente trabalha com diálogo, eu sempre falo isso para todo mundo. Se a gente trabalha com diálogo desde a infância e respeito, a gente consegue criar um vínculo bom com os nossos filhos. Sim, claro. A gente consegue isso. E o adolescente, você precisa, na verdade, validar a voz dele. Assim como a criança também, porque o adolescente é aquela fase que todo mundo fala que é muito difícil. É difícil como todas as outras fases. Pois é. Você só passa de fase. Exatamente. É uma fase diferente, na verdade, né? Não é verdade? Então é você conversar, ter um diálogo, validar, falar, colocar limites. Limites também é amor. Sem dúvida, Então sem é a gente dúvida. se atentar a essas coisas. E eu estou com o tempo já bem apertado, mas dê um conselho para os nossos ouvintes, né, para justamente tentar não ficar com essa tanta dependência de celular. Eu, às vezes, esqueço o celular em casa e fico super tranquila, né, no metrô, eu leio livros de papel ainda, né, então... Eu também leio. Porque não tem... E aí as pessoas ficam, não, você está sem celular. Gente, dá para viver sem celular, um pouquinho, pelo menos, né? Que conselho você pode dar para os nossos ouvintes? Aproveitem a vida. Não é? Aproveitem o dia a dia, olhem nos olhos dos outros, façam contato social de verdade. Isso é tão bom. Não a gente cresce muito com isso.
É verdade. Lívia, eu queria muito agradecer, viu? Com certeza ajudou muito os ouvintes e saber também que é um problema comum, está acontecendo, é tendência, infelizmente, de repente até aumentar, mas vamos ficar de olho, né, nos nosso cotidiano, para a gente não entrar nessa rede aí, de repente já está todo embolado na rede para não conseguir sair. Obrigada aí pela sua entrevista. Quer deixar contato para a gente, Lívia? 21 99 713 6690 ou no Instagram, @psicol.liviamarques. Psicol.liviamarques, é isso? Isso mesmo. Tá ótimo, Lívia. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Espero conversar com você em breve sobre outro tema interessante aí para os nossos ouvintes, tá bom? Vamos sim, tá bom? Bom dia. Bom dia, querida. Eu conversei com a psicóloga Lívia Marques sobre vícios em redes sociais.